Boa tarde, tô aqui de volta, muito feliz com o cafezinho de volta, esse horário que eu adoro, que é depois do almoço, bater um papo, conversar, ter algumas conversas de muito significado. Bruninha já chegou aí, eu já tô doida para bater um papo com ela. Eu já vou chamar a Bruninha, que aí assim a gente já começa realmente conversando e tomando esse cafezinho. Seja bem-vinda, Gisele. Galera tá chegando. Eu já vou chamar a Bruninha. Bater esse papo. Bruninha, deixa eu ver. Faz tempo que eu não faço live, né? Será que eu perdi a prática? Bruna Diniz, que saudade de Ah, que Seja bom muito estar aqui. bem-vinda! Retomando aqui, né, Bru, o cafezinho depois do almoço. Ó, É, fiz especial para tamo junto, você, amiga. amiga! Muito bom. A Bruninha já esteve, eu acho que mais de uma vez, no outro momento do cafezinho, a gente já bateu muitos papos, né? E para quem não conhece a Bruna é minha irmã de alma, minha super amiga, minha parceira aí, diariamente eu tô aí com a Bruna, mas acima de tudo ela é uma profissional que eu super admiro, é uma super coach e mentora de empreendedoras. Ela já nem se coloca mais como produtividade, porque o negócio dela vai muito além, mas eu ainda olho para a Bruna e penso numa profissional de produtividade, penso numa profissional de consistência e que ela pensa muito fora da caixa, ela pensa muito além. E a Bruna, inclusive, volta e meia, eu incomodo, inclusive, ela com isso, porque eu peço ajuda real para a Bruna sobre posicionamento, sobre posicionamento no mercado, sobre posicionamento nas mídias. Então, essa é a Bruna, essa mulher multipotências, essa é a verdade. E eu convidei a Bruna para a gente bater um papo aqui hoje sobre autogestão. Bruninha, como você tá para bater esse papo sobre Nesse, autogestão? nesse Tá... momento estou sem palavras. Depois de você falou tudo, eu fiquei sem palavras. Obrigada, amiga. Imagina, amiga, eu que agradeço a tua presença aqui, que eu sei que a Bruna também tá com uma agenda daquelas. Então, se você não Sempre conhece a tá, né? Bruna, fica aqui. Tamo junto, né, amiga? Tamo junto nessa agenda. Agorinha mesmo, amiga, eu tava ali olhando a minha agenda e ver o que que eu posso ainda fazer no mês de maio, entendeu? Eu tô exatamente nesse momento, graças Que, a que, Deus. que jogue a primeira pedra aqui. Quem é que não tem uma agenda difícil? Porque hoje em dia, difícil é colocar tudo que a gente gostaria de fazer no tempo que a gente quer, né? Exatamente, exatamente. E para quem está chegando agora, a gente convida, né, Bru, para compartilhar a live, compartilha com E algumas tá pessoas. aqui, né? Tá aqui. É aí, é Tá aí, aqui bem algum aí, bem lugar. aí. Aí o aviãozinho compartilha, porque a gente vai trazer um tema aqui que é muito importante. Para mim, Bruna, nos meus processos de coaching, até nos processos mais de consultoria de carreira ou até de alguma mentoria, eu praticamente não consigo pensar num processo de desenvolvimento sem olhar para a autogestão. E eu acredito que muito do que o coaching faz é olhar para a autogestão, porque para mim é o princípio de tudo. Não dá para pensar em crescer, em mudar, sem olhar o que está funcionando, o que não está. Tá. Para você, Bruna, o que é autogestão? Como que você olha a autogestão? Eu, como sempre, eu vou olhar sempre um pouco mais abrangente, né? Claro, você me conhece. Quando eu procuro, se vocês procurarem autogestão no Google, ele vai dizer que são skills que você tem que ter para você saber gerenciar a sua vida dentro do corporativo, né? Então, para você ser uma pessoa bem gerenciável, para você não dar trabalho ali para o seu superior e para você conseguir, né, liderar quem está abaixo de você, né? São essas skills, por exemplo, de produtividade, né? Então, quem tem essas skills tem uma característica ali de autogestão. Eu já acho que o negócio é mais além. Eu já acho que a gente não consegue ter uma gestão ali, não vou nem dizer a autogestão, mas gestão mesmo do que você faz do dia a dia, se você não tem um todo, né? Nosso externo, ele é o espelho do nosso interno. Então, se internamente estamos um caos, externamente estamos um caos. A gente pode até tentar, né, tá ali organizado, mas desliza.
A gente pode tentar fazer as coisas funcionarem, mas a gente desliza, ou a gente fica inquieto, ou as coisas que acontecem na vida deixam a gente doidinho. Por quê? Porque internamente estamos num caos. Então, para mim, a autogestão são 8 passos, né? Que é o que eu uso hoje na minha metodologia. 8 passos vindo do interno para o externo. Então, primeiro tem Muito que ir lá bacana. dentro. Não adianta, mas Bruna, eu quero ser produtiva. Meu amor, isso é a cereja do teu bolo. É a última coisa. Como gerenciar a tarefa? É a última coisa. Ai, porque o meu tempo é a última coisa. Primeiro, tem um negócio lá no fundo que ninguém quer mexer. E se a gente não mexe lá, o externo fica um caos. Aí depois fala, minha agenda não funciona. Não funciona. Exatamente, né? E quantas pessoas, né, Bru, que nos procuram querendo uma fórmula mágica, querendo que... Porque realmente, né, a metodologia do coaching, ela traz resultados rápidos, de fato, a gente concorda com isso, né? A gente vê isso, vê esse resultado todos os dias com os nossos clientes, mas vai muito além de fórmulas mágicas, de toque de mágica. Tem muito um olhar para dentro para entender como a pessoa funciona e o que de fato está funcionando e o que não está funcionando, esforço, né? né? Exatamente, exatamente. E Bruna, sei que você está com uma metodologia incrível e que você está redesenhando toda a mentoria aí que você dá, então imagino que ainda temos muitas novidades para vir por aí, e tá tudo bem, né? Eu já fico louca de curiosa. Mas, Bruna, por exemplo, né? Eu trabalho autogestão com alguns pilares, né? Você usa 8 passos, eu trabalho mais com pilares, e aí dentro desses pilares eu olho aquilo que a pessoa está precisando. Mas tem alguns pilares, né? Que é o pilar, por exemplo, do autoconhecimento, de entender quem a pessoa é, como ela funciona. Eu até li algo que você escreveu sobre autogestão hoje, que eu queria vir um pouco assim, alinhada até com o teu vocabulário. Eu vi que você escreveu com as suas potências, né? Aquilo que a pessoa já tem de potencial. E às vezes aquilo, olhar também para aquilo que precisa ser desenvolvido, ou que precisa ser lapidado, ou que precisa ser melhorado. E eu vejo esse como um dos pilares mais importantes para a pessoa atingir, para a pessoa conquistar, seja o que ela quiser na vida dela. Seja produtividade, seja um novo trabalho, seja uma promoção, seja expandir o seu negócio. Não importa o que a pessoa está buscando. Quando ela olha para si, quando ela olha para o autoconhecimento, já há um salto. A sensação que eu tenho atendendo todos os dias muitas pessoas é que é quase que natural, quando a pessoa se conhece e entende, especialmente as suas potencialidades, as suas forças, os seus recursos, parece que o mundo de possibilidades de verdade se abre, assim. Como você vê isso, Bru? Eu vejo da mesma maneira, claro. Eu vou um passo atrás, né? Para mim, o primeiro passo, lógico, às vezes quando a gente vai trabalhar a pessoa, né, com você, provavelmente é o mesmo jeito, né? A gente não vai conseguir seguir uma linha. Então, eu vou, por exemplo, eu vou começar então do passo 1 para depois o passo 8. Às vezes não dá. Às vezes vai precisar trabalhar um pouco do externo para depois trabalhar o interno, um pouco do interno para depois. Então, né, acontece, né? Depende muito do momento da pessoa. Mas, para mim, o primeiro passo que a gente precisa entender é justamente o que você falou, né? Autoconhecimento, que eu separo. Eu separo entre os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, né? Ali, as nossas emoções e a nossa percepção. Para mim, são os 4 pilares que eu tenho ali dentro do nosso autoconhecimento. Então, se eu entendo como eu penso, como eu me comporto, né? Como eu tenho as emoções e como eu gerencio isso e como eu percebo o mundo, a pessoa muda. Quer dizer, se ela quiser. Nossa! Muito, né? Muito. E eu claramente vejo o quanto as questões dos comportamentos, elas estão, inclusive, muito alinhadas com os nossos pensamentos, né? Muito os sabotadores, demais. Os críticos, as crenças, né? A forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vou me comportando, tá tudo muito interligado, né? Tudo faz parte de quem eu sou. E é impressionante, Bru, não sei se qual a tua percepção, assim, mas para mim, eu ainda me impressiono com o quanto a gente não se conhece. O quanto as pessoas não têm clareza. E eu tenho cada vez atendido profissionais, assim,
de altíssima qualidade, de muito conhecimento técnico, que ainda estão buscando ser uma outra pessoa e não conseguem olhar tudo de bom que eles já entregam para o mundo. E às vezes são pessoas, sim, na grande maioria das vezes, que já entregam muito e que não conseguem se olhar dessa forma, né? Você acha que é o crítico? Então, você aí, como uma especialista em sabotadores, conta pra mim. Eu acho que deve acontecer muito com você, né, claro, com seus clientes, né? Eles vêm querendo ser outra pessoa e querendo arrumar ela, né? Então, ele quer se arrumar. E aí, quando eu falo para ele, mas você já não tem tudo isso aqui? A gente não consegue ser o que você quer ser com tudo isso aqui? Por que a gente tem que arrumar o que tá ruim? Não, porque aí é a questão daquela pessoa querer ser perfeita, né? Mas tá bom, você não é bom nisso. Mas a gente não consegue resolver o seu problema com o que você já é bom. Porque às vezes a gente está tentando aqui, né? Que nem eu e a Clara somos duas pessoas ligadas nos 220. Essa aqui é a real. Se um dia vocês verem nós duas juntas, vocês dão risada. Ninguém nos segura, né? Ninguém segura. A gente ainda toma café antes de dormir, né? Ainda tem isso. Expresso, gente. A gente toma expresso juntas antes de dormir. Exatamente. E aí, o que é que a pessoa tá querendo o quê? Ser uma outra pessoa. É muito difícil a gente ser uma outra pessoa, né? E isso, sim, é aquela nossa vozinha interna, né? Eu chamo ela de vozinha irritante, porque todo mundo tem uma voz irritante internamente, né? Que é o nosso crítico. E é ela que faz a comparação. É ela que quer ser o outro. É ela que quer arrumar. Gente, a gente não tem o que arrumar. Lógico. Ai, Bruna, é porque o meu comportamento hoje atrapalha o meu relacionamento com as pessoas que eu amo. Entendi. Mas às vezes é você lapidar algo, não você arrumar. Eu, por exemplo, era uma pessoa extremamente impaciente. Eu não preciso ter todas as características de uma pessoa que tem paciência. Eu só preciso lapidar a minha paciência. Vou ser uma pessoa extremamente paciente? Nunca. Mas eu sei quando usar a minha paciência em determinados momentos. É a gente saber usar o que a gente já tem, ao invés de querer ser o outro. Porque esse que é o nosso erro. A gente quer ser o outro. Porque o outro funciona melhor. Então, o outro é melhor nisso, o outro tem mais resultado, porque o outro não sei o quê. E seja isso, às vezes é o chefe, né? Às vezes é o dono da empresa, né? Que você está querendo chegar lá no topo. Às vezes não, às vezes é um player que você se compara, porque você quer ser empreendedor como ele. Às vezes é um colega, às vezes é alguém da família. A gente sempre está na comparação. E o quanto mais a gente se compara, mais a gente esquece da gente. Quantas pessoas que eu já atendi, a pessoa já veio, fez autoconhecimento, quando retorna, parece que ela não fez. Porque ela fica se comparando tanto que ela esquece de quem ela é. Eu falei, não, vem cá, a gente não trabalhou com você. Ah, mas é que fulano. Enquanto a gente quiser ser o outro, a gente não consegue olhar pra gente, se aceitar e melhorar o que a gente já tem. A sensação que eu tenho, Bru, é que as pessoas elas estão olhando tanto para o externo que elas esquecem de olhar para si. E quando elas esquecem de olhar para si por muito tempo, ela se perde da própria essência, daquilo que ela nasceu para ser, né? Que é a nossa potência, que é a nossa verdade, que é quem nós somos na nossa essência. Que é o mais fácil, né? É como a gente funciona. Só que o que eu vejo, né, Clara? Eu acho que as pessoas hoje elas são muito imediatistas. E mudar o interno não é imediato. É muito mais imediato você aprender uma dica na internet e vai fazer alguma coisa específica. Então, vou instalar esse processo aqui na minha vida, que é uma dica que eu peguei no Instagram X. É muito mais simples. E aí, se der errado, porque não vai funcionar, porque a pessoa que está um caos, se der errado, é culpa de fulano que me ensinou que não sabe explicar direito. A metodologia dele não funciona. Mas a pessoa não para olhar para dentro, porque é difícil. Porque demora, porque é um passo a passo. E é um convite para várias reflexões, né, Bru? Olhar para dentro nos traz outros insights, é isso que eu falo, quando a gente começa a se olhar, a gente começa a perceber várias outras possibilidades e várias coisas que já estão acontecendo na nossa vida e que quando a gente não está olhando, a grama do vizinho vai ser sempre mais verde, porque parece ser mais verde, até porque eu estou olhando o palco do vizinho, né? Eu nem sei se a grama dele não é sintética, porque eu estou olhando de longe.
às vezes só pela rede social, e o quanto isso muda. E eu realmente também vejo muitas pessoas, a gente vê pela própria convivência aqui dentro do Instagram, o quanto é muito mais instagramável as dicas, aqueles posts rápidos e tudo mais, isso é muito mais vendável. Mas o quanto uma reflexão simples pode promover uma mudança muito mais profunda e duradoura do que eu pegar as dicas, né? Do que eu, por exemplo, para quem busca produtividade, eu começar a usar lá o velho Pomodoro ou entender o que eu estou buscando, né? Qual é a ansiedade que está me promovendo eu ficar olhando todas as coisas no Justamente. Instagram, ao invés de eu olhar e fazer o que eu preciso fazer, né? Muita gente me manda mensagem e fala assim, nossa, Bruna, mas você não ensina mais produtividade no Instagram. Ensina a gente as dicas. Eu falei, não vou ensinar mais dica. Porque dica não te leva a lugar nenhum. O que Então, adianta? Mas o que adianta? Ai, como você organiza tal? Não te leva a lugar nenhum. Se você não se entender, porque cada Bruna, um tem um jeito de se organizar. Fala. deixa eu te dizer uma coisa, que nossa amiga Renata Pedro entrou, Flavinha Estima entrou, tem uma galera, ó, entrou várias pessoas Só aqui, nem gente tem linda e como falar, maravilhosa. só gente linda, maravilhosa, gente que conhece muito, assim, né? Então, precisava falar que eu tô com saudade, inclusive, desse povo aí, mas várias pessoas bacanas entraram. Desculpa te cortar, Bruno. Só quero ver quando a gente for marcar o café, porque só espero, né? Então, elas vieram aqui tomar um café com a gente, Bru. Fica Não esse, tranquila. não quero desse, não, quero outro. Você quer um café exclusivo, né? Você quer um café Quero exclusivo. ver presencial. É isso que a gente quer, não é? Ó, a Clarissa chegou. A galera tá chegando, Bru. A galera tá chegando. Maravilhoso. Bruna, essa questão assim da autogestão, para mim, por exemplo, trabalho bastante também com desenvolvimento de lideranças, né? Pessoas que querem melhorar algum ponto da liderança, e normalmente o ponto é comportamento, né? Vem muita necessidade de melhorar a comunicação, né? Ou de melhorar a proatividade, aí depende muito do perfil, o que eles estão buscando nesse processo de desenvolvimento. Mas para mim fica muito claro que a dica ou o conteúdo, quando é mentoria, é o que menos vai promover a mudança. O que mais vai promover a mudança é a pessoa olhar para ela mesma, para essa autogestão e especialmente para o que já funciona e o que ainda não está funcionando e que a gente precisa realmente avaliar se precisa mexer nisso, que é exatamente o ponto que você está trazendo, assim, né? Que é muito mais reflexivo e que através dessa reflexão a gente promove uma ação mais real, mais verdadeira. Não adianta fazer um planejamento semanal, que é o que eu mais vejo, né? E eu recebo alguns. Depois da primeira sessão, Bruno, eles falam para mim, deixa eu te mandar o meu DRD, deixa eu te mandar o meu planejamento semanal. Eu falei, beleza, pode me mandar. Aí eles me mandam um planejamento, Bruna, lindo, colorido, lindo, colorido, mas assim, que começa às 6 da manhã, e vai até às 22 horas, com mal tem intervalo para almoçar, para ir no banheiro, para qualquer coisa. Aí eu olho para aquilo e fico pensando, será que isso é humanamente possível de ser realizado por um tempo de construção do negócio, de construção da carreira? Porque as pessoas criam na mente uma idealização de produtividade, de ter que dar conta de tudo. E aí eu pergunto, mas esse tudo realmente é real e realmente importante nesse momento? E as pessoas assim meio que ficam chocadas, porque elas esperam que eu cobre delas que elas façam o tudo. Mas o que é esse tudo, né? Eu falo, para você internamente, o que realmente é prioridade nesse momento? E aí a pessoa sequer consegue olhar o que é Não prioridade consegue na dizer, não vida. consegue. Não Não consegue, consegue. não consegue Não dizer. consegue. Claro, hoje, quando me perguntam, Bruna, você dá conta de tudo? Eu respondo, dou. Eu dou conta de tudo. Porque eu aprendi a colocar tudo que cabe no dia. Então, eu dou conta de tudo daquilo que cabe no meu dia. E ainda assim, às vezes, alguma coisa foge. Mas não é conta de tudo que a gente gostaria de dar. Não é conta de... Não é pegar trabalho de 1 ano da minha empresa e resolver em 1 semana. Porque, de novo, é o imediatismo. A gente quer para ontem e o para ontem atrapalha a nossa vida. Né? Eu, por exemplo, eu sou contra a planejamento semanal.
Gente, eu tenho pavor de planejamento semanal. Para mim, seu planejamento é infinito. Sua vida não é infinita? Até você morrer, sua vida é infinita. Por que É a gente infinita. planeja só a semana? Se eu planejo só a semana, eu não sei qual vai ser o buraco da outra. Aí eu não sei qual vai ser o buraco da outra. E aí, quando eu planejo só a semana, o que eu quero fazer? Pegar as tarefas do ano inteiro e colocar nessa semana, como se fosse morrer na sexta. Gente! Muito bom, Bruno. Não é verdade? Porque a gente não pode espalhar, então eu vou colocar, né? A minha agenda é infinita, mas quem for começar, dá para começar, por exemplo, pelo mês. Então, essas tarefas aqui eu vou fazer nessa semana, essa aqui eu vou fazer na outra, né? Então, sei lá, eu vou, acupuntura uma vez a cada 15 dias, pronto. Monta um mês. Agora, vai montar. Primeiro que é cansativo, né? Toda semana você senta para planejar naquele negócio. Aí começa a não dar certo, você começa a desistir. E aí você quer colocar um mundo dentro de uma semana. Aí não dá conta, aí cansa. E aí vem os pensamentos, né, Bruna? Que eu acho que é o grande ponto aí da autogestão também. Pensamentos mortíferos. Pensamentos mortíferos, pensamentos que já vêm com o chicote na mão. E eu mesma, né, Bruna, às vezes preciso me policiar quando, por exemplo, num dia eu fiz, sei lá, 97% do proposto, mas teve lá 3% uma tarefa que ou não deu tempo, ou eu procrastinei, ou eu levei mais tempo realizando uma, né? Às vezes eu levo mais tempo num atendimento, que a previsão é 1 hora e meia, e às vezes acontece de eu ficar 2 horas com o cliente. É mais raro, mas acontece. E aí fura um pouco do nosso planejamento. E aí, o maldito do pensamento, ele tem a tendência a olhar para aquilo ali, né? Várias coisas deram certo, foi um dia maravilhoso, mas a pessoa fica focando naquela tarefa que ela não fez, né? Esses malditos pensamentos, assim, é algo que realmente interfere totalmente, eu penso, nos resultados. Totalmente. Porque se a gente não cuida, quando eu vejo, ninguém me colocou para baixo. Não preciso que ninguém faça isso. Eu faço isso, eu mesmo faço por mim, né? O nosso pensamento faz por nós mesmos. Então, esse olhar, né? Esse vigiar os pensamentos, essa gestão do pensamento e entender até como que é o nosso modo automático de pensar, porque e eu cuido muito, né, Bruna? Eu cuido mais quando eu tô com uma agenda carregada como eu tô agora, do que quando eu tô normal, porque quando a gente tá com a agenda muito cheia, é quando a gente começa a entrar no piloto automático, é quando a gente começa qual é a próxima tarefa. E tem mais chance de dar errado. Tem mais chance de dar errado, né? A gente que trabalha online desliga Zoom, liga Zoom, desliga Zoom, liga Zoom, né? A gente sai do modo de um cliente e entra no outro, quando a gente vê passou o dia. E aí a chance da gente entrar no piloto automático e nos pensamentos automáticos, nos inconscientes, é muito maior. E aí eu procuro cuidar ainda mais da gestão dos meus pensamentos, porque senão eu sou a primeira a acabar comigo mesma. E é impressionante isso. E a vazão de energia que vai quando a gente não tem esse cuidado com o nosso crítico, com o nosso pensamento, que não é legal, né? Que não é um pensamento positivo. Sim, não é bom, né? Não é saudável. Quando acontece, por exemplo, essas coisas, eu tenho 2 tipos de clientes, né? Aqueles que se cobram como você, né? Eu sou desse time. E aqueles que passam a mão na cabeça. Eles mesmos se passam a mão na cabeça. Em ambos os casos, eu sempre foco no... Vamos focar no que deu? Então, olha, entendi, não coube. Por que será que não coube? O que será que aconteceu? Porque provavelmente foi o nosso planejamento que errou. Porque a gente não previu um imprevisto, a gente não previu que a gente ia demorar um pouquinho mais. Às vezes a gente não previu, por exemplo, sei lá, demorou para chegar alguma coisa que você precisava, ou demorou para voltar para casa, né? Então, às vezes aconteceu, às vezes você colocou muito perto uma coisa da outra, achando que ia dar conta. Ai, Bruna, mas aí então eu que tô errado. Não! Como é que eu posso fazer para mudar amanhã? Porque provavelmente o seu amanhã tá planejado igual. Sem tempo para deslizar. Exatamente. E várias pessoas, né? Eu tenho muitos clientes que falam assim, por exemplo, na hora de definir a ação da semana, né? Aí a pessoa fala, eu não sei, eu não tenho tempo. E aí a primeira coisa que eu falo a primeira pergunta que vem é,
o que que você precisa dizer não para dizer sim para isso, se isso é a prioridade? E aí vem uma grande dificuldade, né? Que é dizer não para alguma coisa. E na maioria das vezes, para que o novo venha, para que as coisas aconteçam naquilo que a gente está buscando, a gente precisa abrir mão de outras. E é uma grande dificuldade, porque eu quero tudo para mim, né? Eu quero todas as atividades, eu quero fazer tudo, eu quero tudo. E que tudo é esse, né? E o quanto isso atrapalha o pensamento, né, Bruna? E Sim. hoje, um dos recursos que eu uso é que eu tenho tempo de intervalo, mais de um durante o dia, né? Não é só o almoço, lá pelas 5 horas, A gente normalmente precisa eu tenho um respirar. intervalo, respirar, né? E aí eu consigo ser mais criativa, eu consigo estar mais disposta, o meu humor é melhor, eu sou mais eu, né? Eu tô mais dentro Sim. da minha energia, né? Eu estava conversando com uma cliente essa semana, que é assim como a gente, né? Que a pessoa corrida. E eu falei para ela, eu já fui essa pessoa que foi parar no hospital por causa de trabalho. Eu fui realmente parar no hospital. O médico me deu um Valium na veia e eu falava assim, então, doutor, eu preciso voltar para a agência. Ele falou assim, menina, eu acabei de te dar um Valium, era pra você ter sossegado. Eu falei, eu sei, mas eu preciso fazer isso, 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 isso. E você não vai fazer nada, você vai ficar 15 dias em casa. Eu falei, não, doutor. Pessoa com Valium na Você não tá veia, entendendo, né? A palavra você não tá pessoa entendendo, doutor. tava querendo voltar. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que, mesmo depois que comecei a empreender, eu achava que tinha que fazer tudo para ontem. Mesmo sabendo que eu tinha um ano inteiro, mesmo tendo uma agenda infinita, eu queria fazer o rápido, o para ontem. Não é nem o para ontem, né? É o pronto, é o imediatismo. A gente quer o todo, né? A gente quer o resultado, não é o para ontem, a gente quer o resultado. A gente não quer que seja feito pronto, a gente quer, de fato, a gente quer o resultado. E essa correria, quando eu entendi que justamente era essa correria que impedia que eu tivesse o resultado, eu parei para mudar. A hora que eu entendi que se eu descansasse, se eu fizesse coisas para mim, eu ia conseguir fazer. Né? E isso foi uma autogestão. O que eu entendi? Vamos lá, né? Quem aqui consegue ligar uma chamada, ou uma live, ou fazer uma chamada, por exemplo, de vídeo no celular, com o celular com 2% de bateria? Ninguém consegue. Ninguém. Dá 2 segundos, faz assim, aí você fala assim, eu vou botar na tomada. Aí coloca na tomada, aí fica assim, sobe 1%, desce 1%, sobe 1%, desce 1%. Porque você gasta mais do que você consegue repor. Essa é a nossa vida. Quando a gente não descansa. Essa é a nossa vida. Então, eu aprendi a descansar, eu aprendi a tirar a minha cabeça do trabalho e aprendi a viver, porque eu entendi que era o meu momento de tipo assim, desliguei o celular e coloquei na tomada. Pronto, era isso. Eu consegui recarregar, mas para ser honesta, eu carregava 80%. Então, meu celular vivia no 80%. Sabe, gente, quando a gente usa o celular? E aí, você tá precisando trocar já o celular e tá lá, o celular se carrega, mas nunca passa dos 80%? Essa era eu. Ficava sempre no raio dos 80%. Aproveitava, tinha mais resultados? Lógico que tinha, porque querendo ou não, eu estava descansada. Quando eu comecei a estudar japonês, aquilo me carregou de uma maneira que eu voltei ao 100%. Aí as pessoas falam, mas Bruna, estudar cansa. Para mim, me reconecta comigo. É uma coisa que para mim é hobby. E quando eu tenho um hobby, não só descanso, então eu não só vou lá ler um livro, eu não só vou lá assistir um filme, eu não só vou passear e ter um momento legal com os amigos ou com a família. Não. Eu tenho um momento onde eu faço uma coisa que eu gosto muito. Aquilo me fez se recarregar 100%. Então eu descanso e estudo, uma coisa que eu amo fazer. Me voltou a 100%. Quando eu tô 100%, meu rendimento no meu trabalho é outro. Eu trabalho menos com mais resultado. Mas aí, né, Bruna, você encontrou uma atividade que te dá energia, né? É algo que faz teu coração pulsar, é algo que te faz bem. E o que eu percebo é que a grande maioria das pessoas sequer sabem Não dizer o que sabe. faz bem para elas. Elas Amiga, sabem, amiga, eu vou no restaurante. eu gosto disso a minha vida inteira. Faz 1 ano e meio que eu decidi estudar. Por que eu não comecei isso antes? Não sei. Então, Faz sentido eu também ficar pensando? Não faz. Decidi agora. Se decidir ex- agora, pronto. Só que se a gente não para, porque o que acontece? Eu gosto de passear, entendi, mas
talvez não te recarregue. E aí a pessoa não se permite ter momentos, principalmente quem empreende, né? Porque quem está no mundo corporativo, querendo ou não, a hora que ela saiu da empresa, muitas vezes ela não tem muito o que fazer. Engessado do lado. Eu acho que travou. Não sei se travou para mim. Voltou? Pronto. Voltou. Às vezes a pessoa está engessada do lado de lá depois que sai do corporativo, né? Nem sempre ela tem acesso. Lógico, tem uns que estão e acabam trabalhando muito, levam isso para casa, mas elas levam o problema e não o desenvolvimento daquilo, né? Agora, quem empreende está o tempo todo em desenvolvimento, né? Então, ela acha que se trabalhar o tempo todo... Eu escuto muito, gente, porque é a minha empresa, Bruna, porque é a minha empresa. Eu falei, entendi. É a tua empresa, mas... que vai Bruna, eu ainda escuto assim, né? É o meu negócio, e aí são os meus filhos, tem muita culpa, né, com relação à família, o não estar dando todo o tempo. Essa semana eu, inclusive, ouvi, né? Como que eu vou descansar se o meu marido já está super me ajudando e cuidando das crianças, e aí como que eu não vou estar em algum momento do meu tempo livre com as Não dá crianças, para descansar 100% com com as eles? crianças? Mas não dá para descansar todo mundo junto? Então, assim, pois é, Bruna, mas eu vejo o quanto as pessoas não estão se olhando para entender o que eu posso fazer junto com as crianças ou com a família que vai me suprir, que vai me trazer energia, né? Que vai ser divertido ou que vai me fazer bem, criar um momento, né? por exemplo, para ela descansar e depois para o marido descansar, né? Os combinados, né? Os famosos combinados. Lógico que a gente tem momentos da vida em que tem momentos da vida onde vamos precisar de mais empenho em alguma determinada área do trabalho, né? Temos. O problema é que isso vira para sempre. E aí, como a gente não sabe se autogerir, a gente não faz aquele negócio andar. Então, você fica para sempre. A hora que você entende a se gerir, a saber o que te recompõe, né? O que te reenergiza, você consegue organizar o seu externo. E aí você consegue trabalhar, né, o que você trabalha hoje em menos tempo, que você vai estar mais focada, com mais energia, sabendo o que precisa ser feito. Não tentando, por exemplo, executar um processo, um projeto, do jeito que eu e a Clarice, por exemplo, eu executaria. Você vai executar do seu jeito. Que esse é que é o E cada um tem o seu jeito, né? Exatamente, cada um tem o seu jeito. E eu vejo muitas pessoas querendo entrar na caixa do outro, que nem cabe para ela. Não cabe para o perfil, não cabe para o estilo, não cabe. Mas, ao mesmo tempo, o quanto... Sempre a culpa é do externo, né? Sempre a culpa é do externo. Sempre ou é o mercado, ou é o meu chefe. É sempre do outro, né? A culpa é do tempo. Nem existe, né? Um negócio que nem existe, assim, mas é dele, a culpa é dele. A culpa é do tempo, porque se eu tivesse 48 horas, e eu respondo, se você tivesse 48 horas, você continuaria sem tempo. Não, e eu tenho a mais absoluta certeza, a maioria das pessoas fala, eu queria poder trabalhar as 24 horas do dia e não precisar dormir. E aí e são pessoas que eu tenho certeza que se tivessem 24 horas para produzir, ainda assim faltaria tempo, né? Porque tem uma questão muito mais interna. O futuro para hoje, né? A pessoa quer o resultado logo. E o que a gente precisa entender é que o resultado é um processo, né? Se você planta um feijão hoje, amanhã ele nasceu. Ele tem todo um processo para ele poder nascer, começar a sair a primeira folhinha dele. Não é assim. Não, e depois que sai a folhinha, ela vai crescendo até ela ficar mais robusta, ela virar realmente uma planta, né? Tem toda uma caminhada. Porque a gente não espera mais, né? A gente está no mundo do imediatismo. Isso atrapalha muito a nossa carreira, a nossa família, a nossa vida. Né? Então a gente precisa aprender a parar, porque é o parar que ajuda a gente a caminhar. Né? É o fazer as coisas do nosso jeito. Né? Eu tenho uma cliente. E eu lembro, isso faz muitos anos, já acho que foi em 2018 que ela me falou isso. A gente estava fazendo a agenda dela. E ela é uma pessoa baita criativa, sabe aquelas pessoas expansivas, que detestam os pequenos detalhes? Essa pessoa. E ela não conseguia fazer o raio da agenda. Eu falei, e ela não me contava. Quando ela me contou, já tinha passado várias semanas, eu falei, então, mas se não está funcionando isso aqui, vamos fazer de outro jeito? E se ao invés de a gente planejar uma agenda, a gente fazer o brainstorm do seu mês? Opa. E se a gente deixar você entendesse que você que é a dona desses blocos?
Se você quiser mudar, você muda. Ela, posso mudar? Pode trocar. Se hoje não tá afim, você troca. É só determinação de espaço. Ali, ela entendeu que ela poderia ser organizada do jeito dela. E não do jeito da coleguinha, que era milimetricamente colocada na agenda. Hoje ela até usa até hoje. Por quê? Porque fez sentido para ela. Agora, se eu coloco o meu jeito em cima dela, o jeito da coleguinha em cima dela, ela não ia estar fazendo, ela ia continuar sem tempo. Que esse que é a grande questão. A nossa autogestão é muito individual. Lógico, a gente pode se espelhar, a gente pode testar o processo do outro enquanto a gente não encontra o nosso. Mas entender que, tipo, se eu estou usando o sistema da Bruna, por exemplo, usando o meu sistema e não está funcionando, o que eu posso adaptar? Né? Não é porque eu não usei aquele sistema, não funciona, então eu sou quebrada. Não. A gente só precisa de um outro jeito, porque cada um tem um tipo de... É uma percepção diferente de mundo, né? É como se fossem as nossas engrenagens mentais são diferentes, né? Um tem mais, mais dentinho, o outro tem menos dentinho, um é redondinho, um é de pé, outro deita. Cada um vai ter uma lógica diferente na cabeça. Não adianta catar a lógica do coleguinha. Vai colocar criança para brincar de Lego. Não, de Cada jeito um nenhum. de um jeito. Tem uns que vai aprender tudo de uma cor, tem uns que vai colocar tudo de forma igual, tem uns que vai fazer tudo a bagunça. Cada um vai fazer de um jeito. E a nossa autogestão é a mesma coisa. Se a gente não sabe como a gente gosta de produzir e se organizar, não vem para fora. E tem uma questão também, Bruna, com relação às expectativas dos outros, né? Esse é um ponto que eu acho que é muito importante, assim, né? Porque, por exemplo, digamos uma família, um casal, às vezes até pais e filhos, que alguém tá na vibe do 5 da manhã. Mas 5 da manhã não é um horário que me faz bem acordar, porque eu atendo até tarde. Então, a minha rotina é diferente. A minha rotina é de acordar às 7. Tem dias, inclusive, que é 7h20. Não é nem 7, porque eu sei das horas que eu preciso dormir, o que funciona para o estilo de vida e para a agenda que eu me comprometi. E tá tudo bem, mas muitas pessoas querendo corresponder ou impactar a expectativa do outro, ou querer ter o mesmo estilo de vida do outro, mas é aquilo que realmente você quer? É o que faz sentido para você? Porque eu vejo as pessoas também querendo trazer para suas rotinas coisas que não fazem real sentido para elas, né? Por exemplo, quando você também está na mesma pegada, né, de qualidade de vida, de mudança de alimentação, de atividade física, e eu adoro ali as suas postagens que você coloca um dia, um passo todo dia, né? Eu acho que é isso que você coloca. Um passo todo dia, por menor que Um seja, passo todo dia. Por dia. É um por dia, mas as pessoas também elas querem dar conta de tudo rapidamente e para ontem tudo. Não. Qual é o primeiro passo, né? Às vezes o primeiro passo e é às vezes um dá um só. passo, você deve escutar muito isso, né, claro. Às vezes o passo que a pessoa quer dar é um passo de, sei lá, eu preciso de 3 horas para fazer isso. Mas você não tem 3 horas hoje, então eu não dou o passo. É melhor não dar, então, o passo do que dar um passo de 2 minutos. Se você só tem 2 minutos hoje. Ontem mesmo, né, eu estava conversando com os colegas, né, de estudo de japonês, e eles quem está no Japão tem costumam trabalhar em fábrica, eles têm uma rotina muito, muito desgastante. Né? Se a gente acha que trabalhar muito aqui, a gente está fora da realidade, galera. Lá o povo trabalha real muito. E eles não têm o tempo, né? Eu sei que eu só tenho tempo nas folgas. Eu falei, 5 minutos você tem? Não, Bru, 5 minutos eu tenho. Eu falei, se a gente estudar 5 minutos? Pega ali um aplicativo, rever, né? Tem um aplicativo que a gente usa, que ele vai rever as palavras. Eu falei, já é um passo. Por mais que seja só 5 minutos. Aquilo ajuda a gente num grau que a gente não tem noção. Ai, Bruna, eu vou fazer exercício só 5 minutos. Mas é melhor 5 do que 0. Eu falo muito isso, melhor 5, 10 minutos do que nada, né? Muitas pessoas querem, por exemplo, trazer mais conhecimento, ler livros ou estudar alguma coisa. E hoje tem tantos recursos, tantos aplicativos também, né? Seja de audiobook, seja de resumo, seja podcast, não importa. Tem vários conteúdos que você pode ouvir ali por 10, 12 minutos, né? A gente volta naquela vozinha, né, Clá? Aí a vozinha vai falar assim... Ela vai fazer a conta, porque no audiobook vem o tempo do áudio, né? Então eu ia falar assim, são 3 horas de áudio. Aí a pessoa na hora vai fazer a conta.
Mas se eu escutar 5 minutos, eu vou demorar X dias para ler um livro, Claritia. Não, assim, é muito. Que nem eu tô com um livro desse tamanho para ler, né? Gente, sem brincadeira, desse tamanho, com a letra desse tamanho. Negócio... É um negócio que vai ter que ser de 5 em 5 minutos. Quando eu vou terminar isso? Não sei. Não sei. Eu realmente não sei. Mas eu só tenho 5 minutos no dia. Ah, eu poderia abrir mão de outra coisa? Poderia. Eu quero? Não, não quero. Então é 5 minutos que eu tenho. Exatamente, e a gente precisa negociar com a gente mesmo, né, Bruna? Eu acho que a autogestão é muito essa autonegociação das coisas. Eu, por exemplo, tô no momento que eu quero ler 3 livros, muito. Eu quero terminar 3 livros real. Então, o que que eu escolhi? Ele tá meio que sempre ali pela sala, entendeu? Porque quando eu tô no meu horário livre, às vezes sobra uns minutos entre alguma coisa, eu vou ali na sala, ele tá do lado do sofá. Eu pego, abro, dou uma lida, né? Normalmente, inclusive, eu respondo o WhatsApp, dou os retornos que eu preciso dar, tomo um cafezinho e dou uma lida. O outro, que é mais filosófico e tudo mais, eu deixo para o sábado, eu deixo mais para os finais de semana, que é o momento que eu penso mais, é mais reflexivo para mim, é novo. Enfim, a gente vai negociando. Eu não vou dar conta. Eu poderia escolher, não, então eu vou terminar um e depois ir para outro, mas eu estou muito curiosa. Eu ganhei um livro, eu quero estar perto, mas, né? claro, Você sabe, essa minha agilidade, né? Mas veja, você se conhece, né? Você Sim. sabe que se você pegar um só e se forçar, você vai largar esse um também. E não vai ler nenhum dos 3. E não vou ler nenhum dos 3, como eu tô com muita vontade dos 3. Agora vem alguém de fora, que, né, tipo, a pessoa lá dos 5 horas da manhã, vai vir e fala, não, Clarice, você tem que ler um de cada vez, você tem que ir até o final. Mas, será? Uma cliente uma vez falou assim, mas Bruna, eu preciso chegar ao final do livro. Eu falei, mas você precisa? Precisa. Ou você quer? Não, assim, eu preciso. Por qual motivo? Ah, porque tem que terminar o livro, né? Eu falei, por qual motivo? Gente, eu fico meio indignada. Eu sou aquela que se eu achei o que eu quero no livro, eu fecho o livro, acabou. Demorei para chegar nisso. Eu demorei para entender que eu podia isso. Quando eu entendi, os livros pararam de ficar chatos. A gente lê muito livro técnico, né, claro. Quem trabalha com o seu próprio negócio acaba lendo muito livro técnico, né? Achei o que eu queria. Mas, Bruna, você não vai saber o que tem no final. Às vezes tem um insight no final. Tá, mas talvez esse insight eu não vou pegar agora, porque eu tô tão de saco cheio do livro que eu nem vou ver o raio do insight. Eu pego e vou. Nossa, e eu já me consumi com livros. Eu gosto muito. Um livro, nunca terminei de ler. Gente, é um branquinho com negócio prata. Eu não lembro o nome. Não faça nada. Não lembro o nome do livro. Mas, enfim, ele fala sobre gestão no trabalho, né? Era da época que eu estava no corporativo. E eu peguei o livro para ler numa época, foi muito engraçado. Eu comecei a ler o livro e ele falava justamente no começo do livro sobre o quanto o líder tinha que organizar a situação, porque se ele saísse de férias, as pessoas conseguiam seguir sem ele ali, para ele voltar e tá igual. Eu estava exatamente no momento de tirar férias. A hora que eu olhei aquilo, eu apliquei aquilo na equipe. Obviamente, eu não terminei o livro porque eu saí de férias e nunca mais eu li o livro. Mas aquilo ajudou a minha equipe a trabalhar. Aí eu indiquei para minha mãe, aí minha mãe já indicou para um monte de cliente. Ela sabe, mãe, se você estiver aqui, você coloca o raio do nome do livro aqui, porque eu nunca... Ela tava. Eu vi a Cláudia entrando aqui. Porque, como vocês percebem, que quando eu realmente não li o livro inteiro, eu não lembro o nome do livro. Mas ele me ajudou no momento que eu precisava. Ele continua aqui. Talvez um dia eu sente e pegue para ler. Mas era o que eu... Por que a gente precisa terminar? Se eu achei que... Mas e por quê? Eu me conheço. Eu entendi quem eu sou. Aí a gente se força, né? Vem aquela voz, mas eu preciso acordar às 5. Mas por quê? Mas eu preciso ler os 3 livros. Mas por quê? Mas é diferente de quando você começa a sentir uma necessidade, né, Bruna? Você tá cada vez acordando mais cedo, que eu tô sabendo, né? Mas é o teu corpo, é a tua rotina, foi mudando e tá tudo certo. Não faça nada, livro. Tá certo o nome. Viu como ela sabe? Porque ela realmente indica. Muito bom. E, Bruna, eu, por exemplo, já me consumi no passado por causa de terminar livro.
sabe? De, tipo, eu já não aguentava mais, aí eu entrava numa ansiedade porque eu queria ir pro outro, e aí eu ficava numa ansiedade de terminar, aquilo ficava uma obrigação, sem... E assim, eu fico pensando quanto aí realmente daquele conhecimento eu trazia para mim, de verdade, daquela maneira que eu lia. Inclusive, E a gente só hoje, lê pra falar que leu, né? exatamente, que terminou, né? Especialmente aqueles que são os mais badalados, que todo mundo do mundo do coach lia. Nossa, eu li vários que não fizeram o menor sentido para mim, ou que até fizeram até uma parte do livro, e o resto para mim é muito repetitivo. Eu sou muito Aí, dinâmica. claro. Às vezes Aí eu vamos como voltar ao eu que a gente estava sei, cara. falando. A pessoa fala assim pra você, não tenho tempo. Não tem, claro, eu não tenho tempo, isso aqui não cabe na minha vida, não consigo fazer encaixar. Mas está gastando tempo lendo um livro que não quer ler. Exatamente, Tá lá lendo exatamente. 2 horas por dia e essas 2 horas podia estar fazendo algo que gosta. Gente, não entendo. A gente enfia, a gente tem tempo, a gente só enfia no lugar errado. Em lugar errado. E outra coisa que, assim, hoje, quando eu escuto, já me acende uma luzinha amarela, assim, quando eu tô atendendo, né? Que a pessoa fala, não, eu tenho que. Não, O tenho que, eu pra mim, amiga, tenho. não é amarelo, não. Já fica na ambulância. Ué, 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 ué. Aí eu já olho, só um pouquinho. Aí a pessoa, não, 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 vamos voltar. Você tem que ou você quer fazer isso? Porque quantos eu tenho que a gente colocou na nossa vida, e eu fico Isso. pensando eu mesma na minha vida, que hoje não faz o menor sentido e que eu tirei totalmente da minha vida, desde compromissos sociais, do tipo, ou eu sou uma, né, Bruna, que quando eu tô no modo comunicador e tô feliz e tô no WhatsApp, aí minhas amigas falam, ah, vamos fazer tal coisa, tal dia, e eu falo, vamos, animada, já mando foto do negócio e tal, né? Chega no dia, eu tive uma semana mais cansada, ou sei lá, esfriou. Ai, mas eu tenho que ir em tal lugar, ou eu tenho que. Não, eu não tenho nada. Eu quero ou eu não quero fazer isso? E o quanto isso muda a nossa vida e é libertador, que é olhar para mim, o que faz sentido para mim hoje, o que não faz. É claro que a gente tem compromisso, tem respeito pelas pessoas, mas assim, um se perguntar, né? E o quanto a autogestão é esse autoconhecimento, é entender o que realmente faz sentido para mim e abrir mão do monte de eu tenho que. Tenho que. A gente dá muita risada, né? Que agora a gente ama atividade física, né, Bruna? Então a gente gosta de fazer atividade Meu física, né? personal Nós tava duas. aqui, eu vi ele entrando aqui. Não sei se ele Ah, eu entrou, vi mas um personal entrando mesmo, é o teu, é, é? gente, agora isso é uma atividade física, entendeu? A gente Acordei, ama. eu Não acordei tenho que. atrasado e ainda assim eu fiz. Olha Eu falei, só, que não, vamos. Eu falei, orgulho, que eu falei, vamos orgulho. fazer de meia hora que a gente tem, vamos fazer meia hora, porque meia hora, melhor que zero. Então, mas são escolhas, né? Por exemplo, eu já entendi, se eu não escrevo na minha agenda o horário que eu vou na academia, a chance de eu furar a academia ainda é grande. Ainda é grande, porque eu coloco outras coisas no lugar. Então, Claro, assim, eu era essa pessoa assim, com alimentação. Se eu não colocasse o café da tarde na minha agenda, eu ia embora. Eu colocava cliente no lugar. Era assim, olha nesse só. nível. Para comer. E eu tenho clientes que não botam almoço e aí almoça na frente do computador fazendo um monte de coisa. Olha a qualidade. Sim, Bruna, eu já atendi um cliente que falava para mim que ele não tinha tempo para almoçar. E eu olhava para ele e dizia: Você não tem 15 minutos para sair do computador e almoçar? Em home office, isso. Em home office, ele me dizia que ele não tinha 15 minutos. E aí, assim, eu fico pensando: que nível de produtividade tem essa pessoa que vai sem parar, sei lá, 10 horas por dia, come na frente do computador e acha que tá tudo certo, que a vida é Porque essa. é porque daí a gente vai ele vai pela gestão externa, né? Que são as tarefas, aí depois vem ali, né, os nossos projetos, os nossos processos e o nosso tempo. Ele só vai gerenciar as tarefas. A maioria das pessoas só gerencia tarefas. E é esse que é o grande problema. Porque gente, gerenciar tarefa não é nada. Se você não sabe qual é o projeto, quando o projeto termina, se o projeto é importante ou não, qual que é mais importante, qual que não é. Se você não tiver o gerenciamento do seu processo, tanto interno quanto externo, né? Então, por exemplo, da empresa, onde você trabalha, o que você faz, e gerenciamento do seu tempo. Só que daí o gerenciamento do tempo tá ligado com o nosso interno, né?
Como eu produzo? Quanto Exatamente, tempo eu né? produzo? Tem gente que precisa parar e pensar para fazer uma atividade. Tem gente que sai atropelando. Tem gente que faz em 10 minutos, tem gente que faz em meia hora a mesma coisa. Por isso está tudo interligado. Se a gente não se conhece, por isso que eu falo, a gestão das tarefas é a cereja do bolo. Só que a gente só foca nela. A gente só foca nela e a gente não foca, inclusive, no tempo e no que eu preciso para fazer a gestão dessas tarefas, né? E realmente eu vejo muitas pessoas só se preocupando com a gestão das tarefas e esquecendo totalmente do estratégico, né? O que eu preciso para fazer essa gestão da minha equipe, ou o que eu preciso para fazer a gestão do meu negócio, que momento está o meu negócio, eu preciso me reinventar, eu preciso mudar, eu preciso estabilizar isso que está dando certo. Então, esse olhar, né? Que é quem eu sou diante do meu trabalho, quem eu sou diante da minha vida, quais são as necessidades que o meu eu interno tá me Como eu convidando e que eu funciono, tô né? negando. E como eu funciono. Eu faço um grande exercício, às vezes, quando eu vejo que a pessoa tem um outro ritmo. E hoje eu tenho total autoconhecimento que a grande maioria das tarefas eu realizo de forma muito rápida. E às vezes, sem querer, a gente também passa isso para os outros, né? Só que o outro é o outro e o outro realiza a tarefa no tempo dele. E também respeitar uns aos outros é se conhecer e esse respeito ao outro traz uma convivência muito mais afetiva, muito mais tranquila Muito para mais. todos, né? E não só com os outros, como você com você mesmo, né? Quando você começa a entender como você funciona, você começa a se respeitar. Você começa a entender que às vezes você demora mais para uma coisa e menos para outra. Ou que é muito rápido, às vezes entender o porquê que não está funcionando, porque às vezes a pessoa faz tão correndo que ela tem que refazer. Exatamente, né? Ou o que eu preciso fazer para desacelerar depois, né? Que para mim é um grande desafio, né? Então, assim, o quanto algumas questões, para mim, passam a ser mais importantes ainda conforme as minhas demandas. Se eu tô com uma demanda realmente mais puxada, eu preciso cuidar mais da meditação, eu preciso cuidar ainda mais da minha espiritualidade, da minha respiração, do presença plena na hora que eu sento para almoçar ou para tomar um café. E o quanto isso faz diferença, né? Uma das coisas que me dá muita energia é cuidar das minhas plantas, que é quase atividade vó, né? Porque quase ninguém mais faz isso, mas me faz muito bem, né? Me reenergiza, eu gosto, muda a energia da minha... Eu me sinto muito bem. E quanto eu deixo de olhar para as plantas porque eu tô ali nas tarefas, né? Então, esse cuidado de trazer isso para o meu dia a dia, eu sei que é fundamental para a minha autogestão. É fundamental para a minha energia. E eu preciso ter consciência de quem eu sou. E cada um funciona de uma forma. Mas eu vejo muito, né? As pessoas olhando para o externo, buscando o externo e também culpando o externo e totalmente desconectadas de quem elas realmente são, das suas necessidades, da sua essência. Ai, a Euda, eu te vi você comentando que sentiu falta do cafezinho. Também senti tua falta, Euda. Muito bom te ver por aqui. Eu das plantinhas também. Olha lá. Gente, eu não sou das A plantas. Euda é das plantinhas Minhas também. plantas Euda é das plantinhas. são todas artificiais, porque eu não tenho, gente, não tenho essa mão. Não tenho essa mão, não tenho essa Amiga, paciência, não tenho essa vontade. Essa que é a real. e eu preciso te falar, agora eu tô virada aqui para as minhas e olha que lindeza que estão as minhas plantinhas daqui olha, do Mas escritório. também, olha Olha que só. lindeza minhas plantas, só tão maravilhosas. Repara, Bruna, e essa é só uma, elas são 13, elas estão maravilhosas. E eu olho para elas e só de eu sentar aqui e olhar para elas, eu já fico feliz. Isso. Entende? Eu já fico grata só de olhar para elas. Me enche de energia, de alegria, E tem gente que, por exemplo, não se importa em ter uma mesa sem nada. Mas tem gente que sem nada. precisa. Aquilo é a energia da Exatamente. pessoa. Eu, por exemplo, quando eu vou sentar, né, a Bruna da estratégia vai sentar aqui para pensar em negócio, eu tiro tudo de cima da mesa. Posso deixar nada. Eu só vou deixar a caneta e o caderno que eu vou usar. Só aquilo. Até o computador sai. Eu tiro tudo. Porque senão parece que eu não consigo pensar. Exatamente. É muito interessante, né? Eu esses dias lembrei de ti, Bruna, porque eu tô precisando escrever uns 2 artigos aí que eu tô literalmente procrastinando, sabe? E aí eu olhei e pensei assim, eu vou separar na minha agenda e eu vou pegar meu computador e vou ir para um café que tenha um lugar ao ar livre
como antigamente, e eu sei que isso vai fluir, vai sair em menos de uma hora, eu vou dar conta dos 2 projetos. Fazia E muito é isso. Entende? É isso, é a gente se autoconhecer e ver que às vezes uma coisa não tá saindo, você sai um pouco da, né, para mim funciona super, sair um pouco do meu ambiente de trabalho e ir para um outro lugar, e se for um lugar aberto, se for um lugar que tem alguma coisa verde, eu amo, e ali eu vou produzir, eu escolho um dia para Sim. fazer isso. E o Esse, quanto a gente pode usar dos nossos próprios recursos, porque são recursos sim. que eu tenho Por que eu exemplo, sei que tenho. esses dias eu estava travada com uma questão, né? Que nem você comentou, né? Eu tô refazendo ali, reformulando umas coisas dentro da insaiteria, e eu estava travada num processo. A hora que eu travei, eu falei, não vai sair nada daqui. Forçar só vai me irritar. Falei, chega. Tirei, deixei de lado e fui fazer outras coisas. Peguei tarefas do dia seguinte, porque ainda tinha tempo que eu tinha separado para fazer aqui. Peguei tarefas do outro dia, fui puxando, fui descansar, fui fazer outras coisas. No final de semana, fez um download. Eu falei, opa, preciso escrever. Sentei, organizei, resolvi o que eu tava lá bater na cabeça, que eu não iria resolver naquele dia. Resolvi. Olha que Agora, será incrível, que eu né? ia E resolver isso mesmo se eu ficasse lá batendo na cabeça? Não ia. não ia. E você decidiu e soltou, né? Não ficou na cabeça, ai, porque eu não fiz, porque eu não fiz, porque não sei o quê, Não que tinha é o que a fazer, não ia cobrança vir. interna. Não ia vir. Eu falei, depois. Agora não vai sair nada. Depois. E isso é autogestão, né, Bruna? É algo simples, né, de se fazer, o Mas que não por quer quê, dizer que né, seja Flá? fácil. Então, mas por quê? Eu sei como eu funciono e eu organizei, que é a gestão interna, e eu organizei o meu externo de modo que eu conseguisse manipular as informações. Então, não teria impacto na minha vida, eu decidi aquilo, né, sei lá, será quinta ou será quarta, ou no final de semana, ou na semana seguinte. Por quê? Porque a estrutura que eu criei de produção me permite essa mobilidade. Agora, se eu quisesse resolver a vida do meu negócio inteirinho em uma semana, aquilo teria impactado de uma maneira brutal. Porque ou eu resolvia na quinta, ou eu estava atrasada. Olha só, olha só. E não adianta, né? Essa autogestão, esse autoconhecimento, e eu realmente gosto muito, me inspiro muito, todos os dias quando eu entro no Instagram da Bruna e ela fala, um passo é melhor que zero. Um passo é melhor que nada. Ela tá aí há 550 e tantos 57. dias, 557. 557 dias consecutivos estudando japonês. Então, assim, isso é consistência pura, né? Consistência raiz, consistência de verdade. E o quanto isso é uma inspiração para mim, Bruna. Eu já disse isso, a gente já fez uma live sobre consistência em função disso. Acho que você estava com 400, 300 na época, Eu não né? lembro nem se eu tinha feito Dias. um ano. Eu acho que a gente não tinha nem feito um ano ainda. Olha só, né? O tempo voa, né? Eu acho que foi no primeiro ano de pandemia mesmo. E, Bruna, para a gente encerrar, assim, qual é a tua dica para a pessoa começar a olhar para a sua autogestão como prioridade, como talvez o primeiro passo para realizar o que ela quer realizar na vida dela? Se eu fosse dar um primeiro passo, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é para onde nós vamos, né? Sem saber para o que a gente está querendo construir na vida, né? A gente não sabe para onde a gente vai. Então, se é um cargo na empresa, se é alguma coisa específica do negócio, né? Não é assim, eu vou focar na minha empresa. Não. O que é que você quer focar? Se é a compra de alguma coisa, a gente precisa saber para onde a gente está indo, né? Só se a gente vai conseguir saber gerenciar o que a gente tem para fazer. E a segunda coisa é começar a olhar para a gente, né? Em vez de olhar para o externo. Então, entender quanto tempo mais ou menos eu demoro em cada coisa. E tá tudo bem você demorar 2 vezes mais do que outra pessoa, não tem problema. Mas começar a entender quanto tempo que você demora, e isso vai começar a anota, a gente anota. Tipo, eu comecei a trabalhar agora, essa hora. Terminei de fazer essa tarefa tal hora. Então eu demoro mais ou menos tanto. Anota, se não anotar, a gente não vai saber. Só isso vai te dar uma percepção do que cabe ou que não cabe na sua vida. Se a gente não anotar o tempo que a gente demora, Bruna, mas eu sei mais ou menos quanto que eu tenho. Não sabe, a gente não sabe. A gente acha e a gente chuta errado. Ou a gente chuta para mais ou a gente chuta para menos, mas a gente chuta errado. Então, por exemplo, né, quem trabalha, que nem a gente que vai com conteúdo, quanto tempo se demora mais ou menos para fazer conteúdo?
E aí, é passar tipo uma semana anotando, né? Sei lá, por um mês, talvez, se você fazer conteúdo uma vez por semana, quanto tempo você demora para fazer mais ou menos cada conteúdo? Porque tem conteúdo que você vai demorar mais, tem conteúdo que você vai demorar menos, tem uns que, né, pede mais e mais. Aí você vai tirar uma média. Normalmente, para fazer, sei lá, um post, eu demoro meia hora, uma hora. Aí você já vai começar a ter uma noção sua. Se cabe ou não cabe. Daí você vai olhar na sua agenda e fala, opa, não adianta eu querer colocar, né, o Brasil dentro de São Paulo. Não vai caber. Não vai caber. E aí a gente começa a entender que talvez não caiba. Que não é 24 horas a mais que vai resolver nosso dia. É a gente precisa entender que a gente mede errado. Né? Ah, então eu demoro, faço rapidinho o almoço, 10 minutos. E aí a pessoa passa uma hora na cozinha. Porque é o antes do almoço, é o depois do almoço, é arrumar a cozinha, é arrumar para voltar a trabalhar. Será que são 10 minutos Exatamente. mesmo? Então, cronometrar, por mais que pareça chato, cronometrar isso dá uma percepção muito maior do nosso tempo. E a gente começa a se olhar e falar assim, tô medindo errado. Então não é que falta tempo, é que a gente tá colocando uma régua muito apertada na nossa vida. E pode ser mais leve. Pode ser mais leve. Com certeza pode ser mais leve. E eu acho que o primeiro passo é, inclusive, acreditar que é possível ser mais leve e que é possível, sim, fazer o que é importante pra gente, né? Não, pera, não. É Esse porque é mais olhar. leve, a gente é prova, né? Porque nós duas, a gente era ligada nos 440. Exatamente! Agora a gente até descansa, né, Bruna? A gente olha, a vida Tem, mudou, né? tem vezes que a gente fala assim, olha, tô com a agenda livre aqui também, então vamos fazer um café online? Vamos fazer um Rola isso aqui, gente, café? real, rola isso aqui. A gente manda, tô livre, vamos fazer um café? A gente consegue fazer um café no meio da semana do nada. Então, se a gente Exatamente. que era, né, loucas corridas, é possível, com você também é, com certeza. Muito bacana. Bruna, e assim, a minha dica com relação à autogestão é que as pessoas passem a se olhar e se aceitar. E que a gente tenha, assim, a autopermissão de olhar com verdade. De olhar com verdade para o nosso tempo, de olhar com verdade para aquilo que eu não estou querendo fazer, de olhar com verdade para o que eu procrastino, porque eu não gosto, né? Esse se despir para a gente mesmo, porque quantas vezes a gente fica se enganando do tempo, que não tem tempo, quando na verdade eu não estou olhando com verdade para o meu Sim. comportamento com relação àquilo, E né? às vezes, né, claro, a gente até olha, né, porque o que a gente está fazendo, né, e fala assim, e aqui, eu sei que eu não queria fazer isso, né, a Clarissa mandou eu olhar, eu sei que eu não queria fazer isso, não quero mesmo, mas o fato de você não querer fazer não quer dizer que você não vá fazer, quer dizer que você está sendo honesto com você, porque às vezes é só você que pode fazer aquilo, não tem como outra pessoa fazer, e não tem como você abrir mão, mas você faz consciente, aquilo perde o peso. Perde o Tipo, peso. eu não Perde o gosto de peso. fazer, não tenho como abrir mão, né? É uma coisa muito importante, eu não tenho quem faça. Tudo bem, então eu vou fazer porque tenho que fazer. Mas eu tô sendo honesta comigo que eu não quero. O fato de você ser Exatamente. honesto consigo não quer dizer que você não vai fazer. Quer dizer que você está sendo honesto com Exatamente. você. Mas aí a gente já sabe que essa é uma tarefa que você tem que pegar e ir e fazer mesmo não querendo fazer, se é algo importante para o teu negócio ou para ti, né? Né? Eu, por exemplo, Talvez fique odeio planilha. às vezes fica Odeio. ali, Eu já sei fica que eu ali a tenho uma para lanterna, fazer. né? Por exemplo, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer do dia. Ou quando eu for contratar Exatamente. alguém, vai ser a primeira função que eu vou delegar. A gente já fica com alerta, saber o que a gente não gosta. E na hora que a gente começa a medir os tempos, o quanto a gente faz as tarefas, a gente vai percebendo. Nossa, esse aqui eu demorei mais porque eu não gosto. Exatamente. Exatamente, né? E isso é ouro. A gente se reconhecer e poder se olhar com verdade e decidir o que vai fazer com aquilo. Como eu vou lidar melhor com aquilo, Quando né? eu vou Se eu fazer já a sei que eu não planilha, Clá, eu gosto, sou assim, parecida com você, né? Eu adoro fazer o financeiro, mas eu não gosto de fazer a planilha. A pessoa não se decide, né? Aí quando eu olho, eu falo assim, já que eu não gosto, eu vou fazer o mais rápido possível para eu não ficar perdendo tempo com uma coisa que eu não gosto. Gente, eu ligo um olha, modo de foco que eu não sei nem de onde eu tiro. Porque eu não quero perder tempo com coisa que eu não gosto. Então eu falo, vou tirar logo da frente. Aí eu ligo uma música, faço o quê? Faço o negócio acontecer numa velocidade que eu falo, pronto, me livrei.
Exatamente. Normalmente planilha também. Eu coloco ali, eu não olho para nada e eu faço muito rápido. E aí é uma vantagem, né? Porque eu falo que é na força da raiva, porque se tem uma coisa que tem energia, raiva, né? Eu vou e pá! E boto, tiro da frente, é literalmente tiro da frente. Eu já decidi que amanhã é o dia, já botei até ali o horário que eu vou fazer a planilha. Olha, Dani, eu Pronto. vou ser honesta, tá? Eu era como você, eu fazia de sexta. Aí eu comecei a perceber que eu procrastinava, porque sexta eu queria descansar. E aí eu não fazia o financeiro. Aí eu troquei para segunda. Eu falei, pronto, já Mas começa é a que não é semana tirando da frente. que não é bem a planilha do financeiro, sabe? É meio que uma prestação de contas que eu Qualquer, preciso fazer. qualquer coisa que é muito chata assim, se eu boto na sexta, certeza eu não vou fazer. Porque sexta eu já tô em outra vibe. Sexta eu já tô ligando uma charré. Sexta é um dia normalmente assim. Bruna, adorei o papo. Obviamente já passou de 1 hora, né? Que bom que agora o Instagram não nos derruba mais, que antigamente ele nos derrubava, né? E aí a gente perdia a live, inclusive. Bruna, amei a nossa conversa. A gente Foi, eu conversaria aqui gostei mais por também. umas 2 horas, com toda certeza, emendaria mais uns assuntos. Foi muito bom retomar o cafezinho contigo, com a tua energia, com a tua alegria, com o teu conhecimento. Obrigada, amiga. E obrigada também a todo mundo que esteve aqui com a gente. Quinta-feira que vem tem de novo. E quinta-feira que vem o assunto é propósito para nos movimentar para aquilo que a gente precisa fazer. Clarissa Bom, vai estar comigo quinta que vem para a gente alinhar propósito como algo que nos motiva. O porquê que eu estou fazendo aquilo. E às vezes a gente esquece o porquê, o para quê e fica só na tarefa, na tarefa, na tarefa. na E aí cereja que a do coisa bolo. não Todo anda mundo na mesmo. cereja do bolo. Ai, meu Deus do céu. É, exatamente. Bruna, gratidão enorme, enorme. Uma Imagina. ótima tarde de atendimentos para ti, que eu sei que Para agora você tem também. atendimento por aí. Obrigada e até a próxima. Logo a gente está de novo É. aqui. Beijo, gente. Beijo, tchau.